Olá, hoje nós vamos falar um tema muito importante que é a vasectomia. A vasectomia é uma cirurgia que é feita no sexo masculino para interromper a passagem do espermatozoide, ou seja, fazer a infertilidade masculina. É um tema que muitos homens têm medo de fazer, achando que essa cirurgia pode ter algumas complicações, que ela pode trazer algumas consequências graves. E na realidade é uma cirurgia tão simples que é feita no consultório, não demora mais que 10, 15 minutos. A pessoa chega no consultório ou no ambulatório das unidades básicas de saúde, chega andando, faz o procedimento e sai andando do mesmo jeito que ele chegou. Então é uma cirurgia tranquila, não tem consequência nenhuma. O que é vasectomia? Se você lembrar a anatomia, você vai ver que os homens têm 2 testículos. E entre o testículo e a vesícula seminal, que fica abaixo da próstata, tem um cordão que é chamado deferente. Esse cordão, ele que transporta o espermatozoide, que é fabricado no testículo, para a vesícula seminal, onde vai ser armazenado. E na ejaculação, lógico, o homem ejacula 90% líquido prostático e 10% desse espermatozoide que está armazenado na vesícula seminal. Então a vasectomia é nada mais do que você cortar esse cordão que é o deferente. A gente corta e amarra a ponta, um de cada lado, e cauteriza com bisturi elétrico, e aí interrompe a passagem do espermatozoide. O espermatozoide não passa mais, mas com os dias a pessoa vai eliminando aquele espermatozoide que está na vesícula, o armazém, vamos chamar assim. E assim, passando os dias, ele fica sem nenhum espermatozoide nas suas ejaculações. É uma cirurgia feita no consultório ou no ambulatório médico, coisa rápida, com anestesia local, e o paciente não sente absolutamente nada. Muitos falam assim: mas doutor, essa cirurgia vai me engordar? Não interfere na gordura nem na obesidade. A pessoa que opera continua do mesmo seu peso, a não ser a pessoa começar a comer demais, começar a comer doce ou aumentar sua alimentação. Lógico, não é a cirurgia que vai impedir que ele seja obeso, e sim a alimentação inadequada que ele está fazendo que vai levar a isso. Outra pergunta que as pessoas perguntam: doutor, mas vai interferir na impotência sexual? Não interfere na impotência. A cirurgia não tem nada a ver com a ereção, não tem nada a ver com a potência sexual. A pessoa que é bom vai continuar bom. Ou a pessoa que tem problema antes da cirurgia, lógico, vai continuar do mesmo jeito. Então a cirurgia não interfere em nada. Podem ficar tranquilos. Essas são algumas perguntas que sempre a gente ouve, ou os pacientes perguntam para a gente antes do procedimento, com medo de acontecer alguma complicação. A cirurgia não complica nada. Assim que a paciente é operado, a gente passa uma prescrição, que é um anti-inflamatório, passa o antibiótico, manda ele fazer uma bolsa de água fria ou com gelo, exatamente para evitar o inchaço do testículo após o procedimento. E nós recomendamos sempre que o paciente fica 24 a 48 horas em repouso, ou seja, sem correr, sem andar de bicicleta, sem fazer nenhum esforço de peso. Por quê? Para não forçar o corte e não forçar os testículos para não inchar. Porque uma das complicações que pode acontecer é a orquite, que é a inflamação do testículo, que é consequência daquele paciente não fazer o repouso ideal após a cirurgia. Por isso que você que pretende fazer a cirurgia, pode fazer tranquilamente. Procura ser um médico urologista, com certeza ele vai te explicar e vai te dar todos os detalhes e a importância e o pós e o contra dessa cirurgia. Com certeza essa cirurgia não tem nada contra, tá? Não tem nada de ponto negativo. Outra coisa importante para mencionar, que você, quando decidir fazer vasectomia, é uma cirurgia definitiva.
Porque eu já recebi paciente no meu consultório que ele não tem nenhum filho, falou, doutor, eu quero operar a vasectomia. Aí a primeira pergunta que eu faço, quantos filhos o senhor tem? Ah, não tem nenhum. Mas você não pretende ter mais filho? Não, eu quero ficar uns 2, 3 anos, aí depois eu volto a reoperar e volto ao normal. Isso não pode ocorrer. A cirurgia vasectomia é uma cirurgia definitiva. Você tem que estar decidido, você tem que pensar que você não quer ter mais filho, pensa com sua esposa, pensa sozinho. É muito importante você tomar essa decisão, porque o que eu vejo, muitas vezes os pacientes fazem a cirurgia e aparece 5, 10 anos depois para refazer. Existe para refazer? Existe, mas só que o procedimento é mais complicado. Aí exige uma internação hospitalar, exige uma cirurgia microscópica com a presença de um cirurgião plástico para poder refazer a recanalização. Por isso que você tem que pensar muito bem quando você for decidir. É uma cirurgia definitiva, tá? Não é uma cirurgia provisória. E nós recomendamos que o homem, no mínimo, tem que ter 2 filhos. Tá? No mínimo tem que ter 2 filhos. Outra coisa, se a sua esposa estiver grávida, espera ela ganhar o nenê para depois se operar. Porque vai que Deus me livre, aconteça alguma coisa com essa gravidez e aí você fica arrependido. E aí, doutor? Eu queria ter aquele filho, mas infelizmente eu perdi. Por isso que nós recomendamos que você espere a sua esposa ganhar o nenê para você fazer a cirurgia. Após a cirurgia, normalmente eu mando o paciente voltar uma semana depois para ver como que está o ferimento cirúrgico. Se tiver tudo bem, eu já libero ele para ter suas atividades sexuais. Nas primeiras atividades, ele tem que tomar muito cuidado, porque aquela vesícula seminal que eu falei no início, ela tem espermatozoide suficiente para 10 relações sexuais. Então, se você tiver relação sem usar preservativo nas primeiras relações após a cirurgia, corre o risco da sua esposa ficar grávida. Então, toma muito cuidado. Somente 2 meses depois, quando você fizer o exame de espermograma e levar para o seu médico, e quando dá 0, aí não tem mais perigo. Então, não seja precipitado. Não seja precipitado, obedeça às recomendações médicas, com certeza você vai ter sucesso. Foi mais uma dica na área de saúde do Dr. Jamal para você, orientando da importância da vasectomia. Um forte abraço a todos vocês.